Eu quero estar trazendo uma palavra para o coração de vocês. E eu quero dizer algo para vocês. Quando nós subimos aqui, nós pregamos. Antes nós fomos pregados. Antes o Senhor falou conosco. E Deus tem falado muito comigo. Muito, muito. Não se distraia. Não se distraia. Presta atenção no que está acontecendo no mundo. Presta atenção no que está acontecendo na sua casa. Presta atenção no que está acontecendo na igreja, filha. Não se distraia. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de um espírito maligno que tem agido, não é nas igrejas, é no mundo, chamado distração. Por isso eu quero convidar você de olhos abertos a colocar a mão sobre a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, pode deixar só eu orar, vocês falam depois concordem. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, eu clamo pela minha mente. Eu clamo, Senhor, pela mente de cada um dos seus filhos que estão aqui e estão me ouvindo. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor blinde a mente de cada um deles, impedindo o inimigo de levar a mente deles cativas aos problemas, à casa, lá fora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, traga a mente deles cativa ao teu trono, ao teu altar, à tua palavra. Porque eu quero, Senhor Deus, ministrar o coração do teu povo nesta noite. Mas eu quero que a palavra, Senhor Deus, surte efeito. Então, para isso, eles precisam ouvir, entender, compreender e praticar. Então, eu declaro sobre a sua mente o sangue de Jesus, fazendo a remissão de todo o pecado e limpando para que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu concordo, Pai, com essa oração que eu fiz para nós. Eu ligo aqui na terra, peço ao Senhor aqui no céu, por seu é o Senhor, amém. Amém, igreja? Eu quero que vocês abram lá, antes de vocês abrirem. Hoje eu vou falar sobre uma armadilha silenciosa. É silencioso, é sutil. Chamada distração. Olha o que diz lá em Lucas 10, 41, 42. Eu quero dar para vocês nessa noite algumas dicas de como não se distrair. Eu quero falar para vocês quais são as estratégias de Satanás para te distrair, por que ele quer te distrair e por que você não deve ficar distraído. Olha o que diz lá em Lucas 10, 41 e 42. Todos conhecem bem essa palavra, é muito conhecida. O 41 diz: e respondendo Jesus, disse-lhe. Abriram a palavra? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor tem falado comigo. E eu gostaria muito que você prestasse atenção para que Ele fale com você nesta noite. Quando Jesus diz aqui, Marta, Marta, hoje Ele pode estar dizendo, Onete. Está muito ansiosa, filha. Está preocupada demais com tudo que está acontecendo. Agora, diga para mim, se nós olharmos para as redes sociais, vai ou não vai ficar preocupado demais? Vai. Ficar preocupado demais. Ficar ansioso demais. Mas eu quero dizer para você, se Marta fosse no dia de hoje, ela tivesse um celular, você pode ter certeza que ela estaria na aula. Jesus pregando e ela aula. Pode ter certeza. Naquela época, qual foi a preocupação dela? A organização da casa. Hoje, qual é a maior preocupação do ser humano? Não é, amiga. Não é. É o celular. As pessoas levantam, acordam, já cata na mão, porque dorme do lado. E muitas vezes a Bíblia está onde? Na gaveta, lá na porta de entrada. Sabe onde ela tem que estar? Dentro do teu coração. Pastora Janaína, conversei com ela um tempão hoje de manhã e ela disse: vou, aquela foto que tiraram de mim com a Bíblia debaixo do meu braço, aquilo não foi consequência, aquilo foi hábito. Ela
tem hábito, assim como eu, como os pastores, como você, de ter a liberdade de ler a Bíblia a hora que nós quisermos. Mas vai haver um tempo que ela vai precisar estar impressa no meu e no teu coração. E daí? Como é que nós vamos fazer? O diabo não precisa te destruir, ele basta te distrair. Se ele conseguir te distrair para que você perca a bênção, para que você perca o foco, e muitas vezes, muitas pessoas, por causa da distração, têm perdido a salvação. Isso é sério. Isso é muito sério. Muito sério. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado, né? Achando que Satanás vai fazer grandes coisas. Não precisa de grandes coisas. Para você tropeçar, não precisa de uma montanha, basta uma pedrinha. Você sabia? Aí a gente fica preocupado com grandes coisas. Então, Satanás, para te destruir, ele só basta te distrair. O inimigo não precisa tirar a sua fé, ele só precisa manter a sua mente ocupada. Sabe, o dia inteiro maquinando, o dia inteiro pensando, o dia inteiro analisando, pensando o que vai acontecer amanhã. Há algo que o inimigo ama, é que você se preocupe com o amanhã. Presta atenção, eu não estou dizendo para você não se preocupar com o amanhã. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos ter projetos, nós precisamos alinhar a nossa vida. Só que o grande Deus disse que o amanhã pertence a quem mesmo? Então, quando você fica preocupada demais com o amanhã, você está indo contra a palavra dele. É como se você dissesse: Deus, eu entendo que o amanhã é teu, eu entendo, ok, tudo bem, mas ai, se eu não oro e eu não me preocupo, nada acontece amanhã. Vai acontecer do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, e seja você vivo ou não, o controle está nas mãos dele. Então aqui, o inimigo não precisa tirar a sua fé, ele só precisa manter a sua mente ocupada, e muitas vezes, sabe no que? No que não tem importância nenhuma. Muitas vezes, a tua preocupação, a tua ansiedade é tão grande, que se você parar para pensar, você está pensando, sabe no que? Em algo que às vezes não tem nem valor. Pode ter para a terra, mas para o céu não. Para o céu não. Ele não precisa te tirar da igreja. Vocês estão prestando atenção? Ele não precisa te destruir, basta te distrair. Ele não precisa tirar a tua fé, basta manter a sua mente ocupada. Ele não precisa te tirar da igreja. Ele não precisa. Ele só precisa te encher de ocupações, a ponto de você não conseguir chegar aqui, de tão ocupado que está, de tanta coisa que tem para fazer. Vocês entendem? Não são grandes coisas. Não é um capeta de chifre lançando. É uma coisa desse tamanhozinho que chega até você e te impede de entrar aqui e receber o que o Senhor tem para a tua vida. Então, amados, basta ele te encher de ocupações para que aconteça o quê? Por que Satanás quer que eu e você, a gente tenha tanta ocupação? Vocês lembram lá no deserto, quando Moisés começou a ir diante de Faraó e pedir para que soltasse o povo para fazer o quê? Adorar, lembra? Você lembra o que aconteceu com o povo? Dobrou a quantidade de trabalho. Trazendo para o dia de hoje, dobrou a ocupação. Dobrou a preocupação. Dobrou, sabe por quê? Porque se eu e você tivermos ocupações o suficiente para nos sentir sufocadas, cansadas, exaustas, que nem conseguem ir para a igreja, o que vai acontecer com a minha fé e a sua fé? Ela vai esfriar. Ela vai esfriar. E o que acontece quando a nossa fé esfria? Nós perdemos a batalha, meus amados. Para você vencer a batalha, você tem que estar de pé. Para você vencer a batalha, você tem que estar atento à voz do Mestre. Para você vencer a batalha, você tem que calar as vozes do inferno e abrir os seus ouvidos para as vozes do céu. A voz do Espírito. Ele fala o tempo todo comigo e com você. E muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizer: mas
deixa eu aquietar meu coração, porque eu preciso falar. O inimigo não precisa roubar o seu chamado. Quem é que tem um chamado? Eu quero que todos ergam as mãos, porque todo mundo, todos que estão aqui dentro, você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Você é a coroa da criação do nosso Deus. Ele te escolheu, Ele te conhece pelo nome. Quem já ouviu meu testemunho, já ouviu eu dizer o quanto eu sofri pelo meu nome, que é muito difícil encontrar uma Neide. Mas eu vou dizer para vocês, o dia que eu entrei na presença de Deus, eu entendi que Ele me chama pelo nome, vocês não estão entendendo. Eu passei a amar o meu nome, por mais diferente que seja, por mais que as pessoas troquem, por mais que as pessoas errem, não interessa, Ele está escrito no livro da vida, e o meu Pai me conhece pelo nome, Ele te conhece pelo nome, Ele te conhece. Então você é escolhido, o Senhor tem um chamado para a tua vida. Então o inimigo não precisa roubar o seu chamado, basta ele fazer o quê? Para que esse chamado não aconteça. Basta ele te distrair, basta ele te dar outro elemento, outro demoninho, vamos dizer assim, que tem agido na vida de muitas pessoas. Chama procrastinação. Procrastina, o teu chamado não vem. E o que ele faz? Ele não rouba o teu chamado, ele te faz procrastinar. Procrastinar. Até que você olhe e seja tarde demais para cumprir o chamado. Passou. Passou o tempo, a estação, a idade, o chamado. O que passou? Passa tudo. Ele te faz perder tudo. É o que Ele quer para mim, para você, que eu e você, a gente perca tudo. A gente perca de ouvir a voz dEle, a gente perca de ter um tempo com Ele, a gente perca de obedecer, a gente perca a oportunidade de se concentrar. A tua mente, em nome de Jesus, eu declaro, a tua mente selada. Quando você disser, eu vou para o meu quarto orar, você vai e pronto, acabou. Entendeu? E tenha como hábito, Pai, eu vou para o meu quarto, eu vou agora, eu vou colocar de joelhos, eu não quero que o telefone toque, eu não quero que ninguém bata palma, eu não quero que ninguém me mande recados. Eu tive que repreender hoje à tarde, vocês não estão entendendo. Ficando no inferno, para, eu quero fazer o que Deus mandou. Era importante o que eu estava fazendo. Eu estava me preparando para falar para vocês o que Deus tem falado comigo. Filho, as pessoas estão tão preocupadas e tão distraídas que eu tenho falado, eu tenho dado sinais, mas ninguém tem visto. Ninguém tem ouvido. Então, quando ele rouba o teu chamado, ele faz com que você procrastine, para que quando você olhar, passou. O tempo que você perde sem direção. Eu quero que coloque essa frase. Eu pedi para o nosso amigo Renan fazer algumas frases para mim. Eu gostaria que você escrevesse. Eu gostaria que você tirasse foto. Eu gostaria que você colocasse na porta da tua geladeira, na tua Bíblia. Olha o que diz aqui. Pode pôr. O tempo que você perde sem direção é o propósito que você deixa de cumprir. Nós acabamos de falar para vocês que o que Satanás faz? Ele não rouba o teu chamado, ele te faz procrastinar para que o propósito não se cumpra. Então olha o que diz, o tempo que você perde sem direção. Quem que nos dá a direção? É só Ele. Onde Ele vai te dar a direção? No teu tempo de intimidade. Na correria, amados, é muito difícil você conseguir. É a mesma coisa de uma amiga te ligar. Amiga, eu tenho que te contar uma coisa. Amigo, eu tenho que te contar alguma coisa. Quando você está com pressa, você faz assim, conta, vai, fala. Você ouve direitinho? Aí a pessoa fala, você entendeu? Aí para não ficar chato, você fala, aham. Mas quando você está com pressa, você nem ouve direito, gente. Não vá diante dele com pressa. Não vá diante dele sem direção. O tempo que você perde sem direção é o propósito que você deixa de cumprir. Peça para Ele direção, peça para Ele sinais. O tempo que você perde sem direção. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar com vocês os Salmos 32, 8. Ele diz assim: instruir-te-ei e
eu te darei conselhos. Então eu declaro sobre você, igreja, você que me ouve nesta noite, que o teu Deus, Ele vai te instruir, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar conselhos, Ele vai permitir com que você ande somente na luz da palavra dEle. E em nome de Jesus, sem distração, sem perder tempo e sem depois se arrepender de ver o chamado passar. Eu abençoo a tua vida e eu declaro: espírito de distração fora, em nome de Jesus. Espírito de procrastinação fora, em nome de Jesus. E eu digo fora da minha vida, fora da tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém. Olha o que diz lá em Efésios 5, 14. 15 e 16, diz assim: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí às vezes você pode dizer: mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Se você ficar só dormindo, você vai padecer. Aqui diz: desperta tu que dormes, acorde mais cedo. Às vezes você pode dizer para mim: eu não tenho condições de orar, não dá tempo, o tempo está pouco. Tem sim. Assim como Ele te dá 24 horas, dê um tempo para Ele. E eu vou dizer para você: esse tempo não é você que dá para Ele, não. Você ainda recebe. Então aqui: desperta, ó tu que dorme, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, como você tem andado. Como tem sido o teu caminhar sem a direção do Senhor? A nossa caminhada, ela não é correta, ela não é reta. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele age na nossa mente de uma forma. O ser humano olhou e viu um atalho, é incrível. É algo que você precisa pedir para o Senhor: Senhor, não me deixe entrar em atalhos, não me deixe pegar caminhos tortuosos, não me deixe, eu estou indo aqui, ó. Se alguém falar algo, eu só vou ouvir, mas mudar o meu caminho jamais, porque eu sirvo a um Deus que Ele está me avisando que os dias maus, como termina aqui? Porquanto os dias são maus. Ontem, na nossa reunião de quarta-feira só das mulheres, eu disse para elas, nós começamos a reunião guerreando, e eu disse para elas: sabe por quê? Porque nós não temos que esperar o dia mau chegar. Não temos. Você tem que estar atenta, não distraído, nunca distraído. O ladrão vai chegar como? Quando você estiver distraído. Ou você acha que ele bate na porta e pergunta se pode entrar? É na nossa distração. É assim que o inimigo vem. E ontem eu falei para as meninas na tarde de estudo: por que nós estamos guerreando pela nossa família? Porque a gente tem que levar diante do Pai todas as nossas petições e as nossas situações antes do dia mau chegar. Porque, amados, quando o dia mau chegar, sabe como nós vamos estar? Preparados, fortalecidos. Lá em 2 Samuel 11:2, aqui fala de quando Davi pecou. O que Davi estava fazendo? Ele vinha ganhando todas as batalhas, ele e o exército dele, não é? Aí de repente ele resolveu ficar para descansar, para não fazer nada. Sabe o que Davi estava? Distraído. Assim eu digo para mim e para você: muitas vezes a gente batalha e vence uma guerra, e vence outra guerra, e vence uma situação. Aí você vai: não, desistir jamais, descansar sim, distrair nunca. Não podemos nos distrair. Olha o que diz 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Passeando, gente, está distraído, não tinha nada a fazer. Às vezes sou eu e você que estamos assim, passeando, distraídos, sem nada a fazer. E viu
no terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à sua vista. No momento que nós estivermos distraídos, você pode ter certeza que o inimigo das nossas almas, ele sabe qual é a nossa fraqueza, e ele sabe que ele vai lançar ou dar como prato de manjares para nós, para que a gente caia. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser qualquer coisa, não vai. Entenda, identifique qual é a tua fraqueza e se fortaleça, porque o que acontecer de alguma brecha, ele vai trazer o que é fraqueza para você. Davi foi fraco, mas antes dele ser fraco, ele estava distraído, fora da missão, ele estava fora de foco. Você está remindo o seu tempo ou desperdiçando o teu tempo? Eu quero que você pense a respeito disso. Você tem sido sábio com as suas 24 horas que é dada de graça, todas as manhãs, todas as viradas de noite? O que você tem feito? É muito importante você identificar o que te distrai. É muito importante, porque é nessa distração que o inimigo nos pega, é nas nossas fraquezas, as maneiras e manias que nós temos, às vezes do dia a dia. Às vezes para você não tem importância nenhuma, mas para o inimigo é uma arma potente, poderosa e que pode te destruir. Então seja vigilante, jamais distraído. A falta de foco, eu quero que coloque a frase, que eu também fiz uma frase, eu pedi para o Renan nessa tarde. Olha o que diz aqui, a frase que eu achei tremendo. A falta de foco é um luxo que um filho de Deus não pode se permitir. Nós não podemos estar fora do foco, fora do alvo. Qual que é o teu alvo? O meu alvo é o céu, o meu alvo é o reino. Então eu não posso dar os meus olhos divagando, procurando algo sem perspectiva, sem alvo, sem foco. Não posso, eu não posso, você não pode. Você tem que entender qual é o teu alvo. Entenda, aceitou a Cristo, está aqui, está buscando libertação, cura, viver uma vida digna. Então a falta de foco é um luxo. Isso é um luxo, a pessoa que anda como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que andar sabendo onde nós estamos pisando, porque muitas vezes é em terreno perigoso, muitas vezes. Então nós não podemos andar fora de foco, assim como Davi estava. Ele estava fora de foco, ele estava fora da missão que o Senhor tinha para ele. Ele saiu, bastou um pouco. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Eu gostaria que você refletisse nessa noite. Se hoje fosse o último dia, o seu último dia, quanto da sua missão estaria pendente? De tudo aquilo que você sabe que Deus tem para você, o chamado que Ele tem, como um intercessor, como um adorador, como um caminho. Você sabia que nós somos o caminho? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, você é o caminho. O caminho para que muitos venham até Cristo. Então eu te pergunto, se hoje fosse o último dia da sua vida, qual a sua missão estaria pendente? Teria algo pendente? Eu confesso para você que teria muito. Na minha eu estou falando de mim agora. Aí a segunda pergunta: se Deus te pedisse para prestar contas do propósito que Ele te deu, o que você teria para apresentar? Pense. Eu confesso para vocês que eu teria muitas coisas pendentes que eu ainda quero realizar, eu ainda quero fazer para o Senhor. Mas eu confesso para vocês que eu tenho já algumas coisas, e eu sei que você também tem para entregar para Ele. Então não deixe Satanás roubar o que você já construiu, o que você já batalhou para chegar até aqui. Não deixe ninguém roubar aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Não abra, não dê de bandeja, não fique distraído. Não fique distraído. Agarre com todas as suas forças o que Ele já te deu. Ele te deu a salvação, Ele te deu o amor, Ele te dá todos os dias a misericórdia.
distraído, porque Ele sabe que o dia que você foca, o dia que você entender quem você é em Cristo Jesus, você vira uma potência no reino espiritual. Aí você sabe o que você vai fazer? Em nome de Jesus, destruir todos os demônios que têm se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua igreja, contra a nação, contra Israel. Você vai ter autoridade para pisar sobre a cabeça dos escorpiões e serpentes. Entenda, entenda. O inimigo quer te manter distraído, porque ele sabe que você é filho de Deus, que você é potência nas mãos do Todo-Poderoso, que se o anjo do Senhor for enviado por Deus e entrar nessa batalha com você, você não perde uma, você vence todas, sejam elas espirituais ou carnais. Existem as batalhas espirituais, mas existem as batalhas carnais. É o pecado da promiscuidade, é o pecado do vício, é o pecado da mentira, é o pecado do jogo, é o pecado da gula. Gente, eu não posso nem enumerar, então o pecado que tem, vocês sabem. Mas com Ele nós vencemos todas as batalhas. Todas as batalhas. Parece certo, mas muitas vezes, vocês sabem com o que nós perdemos tempo? Vocês sabem com o que nós nos distraímos? Com vídeos do celular. Não, pastor, mas eu só assisto vídeo de cristão. Não assisto coisa feia, não. Não, eu sei, eu entendo que é pecado, não assisto. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, você está ali assistindo, você pode estar assistindo uma pessoa que não prega a verdade, você pode estar assistindo algo que fala contrário do que a gente crê e professa aqui, você pode estar assistindo algo que vai contaminar a tua mente e o teu coração, quando você poderia estar gastando esse tempo onde? Lendo a palavra. Eu garanto para você que tudo que você procura, que tudo que você precisa está aqui. A palavra, ela é água, ela é fogo, ela é espada, ela é alimento, ela é a verdade, ela é tudo que eu e você precisamos. Então, muitas vezes, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para criticar ninguém que fala na internet, até porque eu estou falando aqui também. Não é isso. Mas é que às vezes a pessoa perde tanto mais tempo vendo vídeos do que lendo a Bíblia. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Se você estiver perdendo tempo vendo algo que não tem valor, você vai perder o que você tem de mais valor. Algo que vale ouro e é precioso, que é o teu tempo com a palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, vocês já ouviram? A pastora Janaína fala, e isso é verdade. Abrimos a Bíblia, é o verbo vivo. Ele está aqui, ó. Ele está diante dos meus olhos. Ele está diante dos teus olhos quando você lê. Então não se perca querendo entender tanta coisa ou assistir tantas coisas que pode até te trazer dúvidas, distrações, procrastinação. Às vezes você está tão focado no ministério de alguma pessoa que você vai lá, você foca. Quando você vê, o teu passou, o teu chamado, cadê? Procrastinou, perdeu, passou. A busca, eu quero que coloque, é outra frase, tá, gente? Hoje eu estou. Então, quando você fica assistindo muitos vídeos, você perde 2 tesouros. Eu escrevi aqui, só falei de um, que é valioso, precioso, que é a palavra. Mas tem outro, que é a distração, procrastinação e o engano te rouba. Sabe qual é? O seu tempo. O tempo que você perde distraído, ele nunca mais volta. Isso é sério. Isso é muito sério. Se a gente pensar, dá até medo, né? Não? Olha o que diz nessa frase. A busca por uma vida sem distração envolve discernimento, disciplina e a decisão de priorizar o que verdadeiramente importa. Você sabe quem decide não ficar distraído? É você mesmo. Olha o que diz. A busca por uma vida sem distração envolve discernimento. Você precisa discernir
que é mentira, o que é trevas, o que é luz. Então precisa de discernimento, disciplina. Mas não é fácil ser intercessor não, viu? Não é fácil. Nós temos dia e horário no grupo. E eu sempre falo para aqueles que de vez em quando, por causa de alguma situação, deixam de orar. Eu falo, você faz parte de um exército. Você foi chamado por um exército. E você sabe o que acontece no seu dia? Naquele dia que você escolheu, não foi Deus, e nem eu, nem a pastora Janaína que definiu. Foi você mesmo. O céu espera a tua oração. Então se você fala, não é comigo, não é com ela, é com ele. Porque o céu esperou a tua voz. O céu esperou pelo clamor. Então o que nós precisamos? Discernimento, disciplina, decisão. Eu quero que vocês saiam daqui nessa noite decididos a priorizar o que realmente é importante, o que verdadeiramente importa. O que importa para você? O que é importante para você? É a sua saúde? É a sua família? São as coisas de Deus? É o céu? Nós temos muitas prioridades. Você precisa colocá-las em ordem para poder conseguir cumpri-las. Para você vencer a distração e viver o seu propósito, eu quero te dar algumas dicas. É rapidinho, mas eu quero falar. Faça jejum. Primeira dica que eu te dou: faça jejum. Jejum do quê? Jejum das distrações. Quais são as distrações? Redes sociais, séries. Tem pessoas que você fala, nossa, mas eu, como fala? Como fala? Maratonei uma série. Eu falo, Deus, eu falava o que na série? Cuidado. Maratonou a série, tem série de mais de 5 capítulos, sei lá como que eles falam. Eu não sei, vocês me perdoem. Temporada, porque eu não assisto, então, né? Mas deveria ter me informado melhor para falar melhor. Mas tem coisas, tem séries que tem de 5, 7, 10 temporadas. Você parou para pensar quanto tempo esse povo perde? E o céu lá esperando ele clamar? E o céu lá esperando ele clamar pela família, por ele mesmo? Aí muitas vezes chega para nós e fala, pastor, mas eu estou na luta. Ora por mim. Oro. Só que eu faço a minha parte e a sua. São 3, não é? Pai, Filho e Espírito. É você, o pastor e o céu. Você faz a sua parte. Nós, como igreja, como pastores, fazemos a nossa. E o céu. Na hora que você clamar, conectar, o milagre vem. O milagre vem. Então faça jejum de distrações. Corte o excesso de preocupação, de distração e coloque tudo em oração. Coloque tudo diante do Senhor. Chegue diante do altar com confiança. Chegue diante do altar confessando os seus pecados. Chegue diante do altar limpo, mãos limpas, coração limpo. Tire tudo aquilo que tem te distraído, tudo aquilo que tem impedido você de ter intimidade. Olha o que diz lá em Salmos 25:14. Quando eu falo corte o excesso, corte o excesso das distrações, corte. Sabe por quê? Porque se você não cortar o excesso das distrações, olha o que diz. O segredo, em algumas traduções diz a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Eu quero, você quer essa intimidade? Eu quero, eu preciso. E é algo que eu gostaria que você tivesse fome e sede dessa intimidade, desse tempo com o Senhor. A intimidade dele é só para aqueles que buscam, para aqueles que creem, para aqueles que respeitam Ele, para aqueles que têm temor pela grandeza e soberania dele. Amados, não é qualquer um não. Eu vou dizer algo para vocês. Hoje o mundo está assim. De vez em quando você passa num lugar, daí você escuta assim, uma pessoa que está, você vê que está totalmente perdida. Ai, misericórdia, glória a Deus, aleluia, no nome de Jesus. Você separado, virou jargão. Qualquer um hoje fala misericórdia, aleluia, glória a Deus. Só que eu vou dizer para vocês, não é qualquer voz que chega no céu, não.
Não é qualquer misericórdia, glória a Deus, aleluia, no nome de Jesus. Não, não é. Nosso Deus é um Deus sábio. Ele é a própria sabedoria. Então não é qualquer glória a Deus e aleluia que chega lá, não, amados. Não é de qualquer jeito, não. Tem que ter vida santa. Tem que buscar em Deus, estar focado nele, no centro da vontade dele. E não distrair. Não distrair. Então, primeira dica, vamos dizer assim, faça jejum. Jejum de distrações. Depois o 2, o segundo. Tenha um plano, uma estratégia para o seu chamado. Nós não falamos aqui, todos têm um chamado, não tem? Busque. Achou? Encontrou? Agora façam planos. Tenha estratégias. Sabe para quê? Para pôr em prática. Amado, Satanás é estrategista. Nós precisamos pedir diariamente para o Senhor nos dar estratégias para vencê-lo. Estratégias do céu. Estratégias para guerrear e vencer. Tenha plano e estratégia para o seu chamado. Propósito sem direção é ilusão. Se você tem um propósito, Deus tem um chamado, você alinhou, mas você não se firma, não busca, não jejua, não tira as distrações, um propósito sem direção é ilusão. Defina metas, horários para orar. Quem estava aqui o dia que eu preguei sobre os portais? De 3 em 3 horas. Eu passei para vocês naquele dia toda a estratégia para vocês orarem meia-noite, 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas, não foi? É só pôr em prática. A dica está sendo dada, a palavra está sendo lançada. Defina metas, horários para orar. Busque nos portais para você ver qual a tua necessidade. Quando o portal é aberto, significa que você tem acesso. E no dia que eu preguei sobre isso, eu dei toda a referência bíblica. Se alguém quiser assistir, está lá no YouTube, né, Renan? Está lá a pregação. Acho que foi em maio que eu preguei a respeito disso. Se alguém quiser, o pastor Wilson fez o favor de fazer para mim. Eu mando para você os horários e os versículos bíblicos para que você não faça nada sem direção da palavra, sem estar pautado na palavra. Pare de viver do depois eu faço, depois eu vejo. Não dá nada não. Ixi, tem tempo? Não tem tempo não. Nosso tempo vale ouro e o tempo está virando. O tempo está acabando. Caminhe com pessoas. Esse é o terceiro conselho que eu te dou. Então o primeiro é faça jejum de distrações. O segundo, tenha planos, horários, determine dia, semanas. Você precisa estar focado. E para isso, meus amados, o que nós vemos ali? Que precisa de disciplina. O que eu estou te dando é dicas para disciplina, para que você seja um homem e uma mulher poderoso na mão de Deus. Lembra que eu disse? O inimigo quer te distrair, ele quer fazer você procrastinar, porque ele entende que a hora que você focar, você é potência na mão de Deus. Caminhe com pessoas que te impulsionam. Se o seu ciclo de amigos, ou se a igreja que você frequenta está muito fácil, está pudindo na tigela, está errado. Está errado. Está muito confortável, você reveja os amigos, você reveja a liderança. Sabe por quê, meus amados? Um amigo fala a verdade. Um amigo não é aquele, oh querido, ai que bom, que benção, que benção. Não, não é tudo benção não. Quando a gente precisa corrigir, nós temos que ter amor, sabedoria e discernimento, mas nós precisamos corrigir vocês. Eu não posso olhar para vocês e entender que vocês estão indo para o caminho errado ou estão distraídos e eu não vou falar nada. Nessa noite eu digo para mim e para você, não se distraia. Não se distraia. Assim como quando você sai de casa e vai pegar o carro, está atento para ver se vem. Esteja o tempo todo atento. Atento. Ande com pessoas que amam
você. Eu ando com uma pessoa que ela ama a Deus, eu acredito que é mais que eu, pastora Janaína. De vez em quando ela, vamos na madrugada com Deus, eu estou cansada, e ela está lá, conectada. Eu amo andar com pessoas que amam a Deus mais do que eu. Procure pessoas dessa forma. Sabe por quê? Vai ser como uma brasinha. Pensa que você está querendo apagar. A pessoa chega, glória, hein? Então é aí, Taninha. Toda quarta-feira, não perde uma quarta-feira. Tá ali desde quando eu entrei na igreja, nós estamos juntas. Não perde. Isso é brasa viva. E ela entende que se ela estiver conectada comigo, que a Janaína que é brasa viva, não vai apagar nunca. Eu te convido, venha fazer parte dos estudos. Estudo de segunda, estudo de quarta, estudo de quinta, estudo. Não importa, faça parte. Dê prioridade. Prioridade. Então caminhe com pessoas que amam a Deus mais do que você. Porque o dia que você estiver cansado e desanimado, ela vai te levantar. Basta uma palavra. E a pessoa se conecta. O pastor mandou um recado para uma pessoa, um homem. Eu estava na frente dele ali. E ele mandou um recado para essa pessoa. E a pessoa não tinha dado ok ali ainda nos homens. Gente, bastou um. Meu amado, eu não vi teu nome ali ainda, você vai. Ele só colocou um joia e já estava no mundo. Vocês entendem? É brasa. Precisamos ser brasa viva no altar. Tá com uma amiga desanimada? Traz ela para intercessão. Nós vamos botar fogo no pé dela. Nós vamos botar o inimigo para correr. Tá com um amigo desanimado? Leva ele amanhã para o encontro dos homens. Leva seu Marcos. Leva ele. Leva, ele vai sair dali como brasa viva no altar. Não deixe de ser atalaia nessa terra. Pare de orar por respostas que já foram dadas. Muitas vezes Deus já falou, já mostrou, e você ainda está esperando um sinal. Está perdendo tempo. Por causa da distração, ele pode já ter dado o sinal. Por causa da sua distração, ele já pode ter enviado a resposta. E você, por causa da distração, não ouviu, não prestou atenção. Passou. Vocês entendem como que as coisas são rápidas na face dessa terra? Então, muitas vezes o Senhor já te mostrou o caminho, já enviou a resposta, mas você, por estar distraído, fica, não, eu estou esperando a confirmação. Não, peraí, o raio não desceu ainda, o Deus não brilhou ainda, o negócio não aconteceu ainda, eu estou esperando. Numa dessas ele já falou algo. E você está esperando. E com paciência no Senhor ainda, porque é Bíblia, porque é palavra. Vigia. Cuidado. Fé sem ação é procrastinação disfarçada de espiritualidade. Olha isso. Manda embora hoje. Manda embora agora. Esse demônio chamado procrastinação. Que tem agido nas empresas, nas igrejas, nos lares, que tem agido no Brasil, tem agido em muitos lugares. Se a gente não cuida, tem usado as nossas vidas. Olha o que diz lá em Hebreus 12:1. Fé sem ação é procrastinação disfarçada de espiritualidade. Não, mas eu estou esperando em Deus. Na verdade, você está procrastinando. E está falando que está esperando nele. Vigia. Saiba discernir o que é esperar em Deus e o que é procrastinar. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O 2a, eu só vou ler o A. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Os seus olhos não podem sair dele. Os seus olhos não podem, você não pode estar dormindo, você não pode estar distraído, você não pode estar tirando aquele cochilinho, não, você tem que estar correndo. Senhor, eu vou
tem para mim e para você. Amém? Amém. Viva o propósito de Deus. Não tire os olhos dele. Eu quero que você se levante nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele vai continuar falando ao teu coração. Porque eu quero que você saia daqui com essa pregação dentro do teu coração latente. Sabe latente? Sabe? Pum, pum, pum. Não vou mais ser distraído. Não vou mais perder o foco. Eu não vou mais estar distraído, porque se ele falar, eu vou perder a dica. Eu vou perder o propósito. Eu vou perder a direção que ele está me dando. Amém?